Então, a professora está aqui hoje para revisar o conteúdo que vai cair na recuperação. Então, gente, essa recuperação se refere ao primeiro semestre, ao conteúdo do primeiro semestre. Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui o conteúdo, eu gostaria de falar para vocês alguns recadinhos, então. Primeira coisa, vocês leiam atentamente todas as atividades. Então, vocês acabam não lendo e vocês fazem o que vocês entenderam, né? Se você ler e compreender o que está escrito, você vai conseguir fazer a atividade certinho. Então, pessoal, outra coisa. Às vezes, eu aceito uma atividade no WhatsApp. Alguma atividade quando você tem dificuldades em anexar lá na plataforma. Mas vamos dar preferência a anexar na plataforma, que aí lá você está comprovando que você realmente fez a tarefa e não ela não está pendente, né? Então, quando você enviar no WhatsApp, por algum motivo, você não esqueça de escrever na atividade lá na plataforma que você me enviou por WhatsApp. Ou você vai acabar ficando sem nota porque a tua atividade não está anexada lá e eu não posso voltar a corrigir porque você não escreveu para mim que você enviou no WhatsApp. Beleza? Então esse é um combinadinho nosso aí. Pessoal, então vamos falar aí de maneira rápida a revisão do conteúdo, que é aí referente ao primeiro semestre. Então, quais são os conteúdos que nós vamos revisar aí? Carboidratos, lipídios e proteínas, a descoberta das células, né? Escrevi da célula, mas é das células, organelas celulares e suas funções e respiração celular, tá? Então, hoje a gente vai chegar até as organelas, talvez não dê tempo da gente ver todas, mas a gente vai até organelas. E a respiração celular a gente vai ver no nossa próxima aula, né? Então, gente, iniciando falando aí de carboidratos. O que são os carboidratos? São chamados aí também de hidratos de carbono. São glicídios ou sacarídeos. São moléculas formadas por compostos orgânicos, como carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os compostos orgânicos aí, que é composto do carboidrato, é principalmente aí carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos lembrar disso. Então, gente, eles estão presentes aonde? Na alimentação. Como que a gente encontra eles, né? A gente vai encontrar aí nos alimentos ricos aí em carboidratos. E eles são essenciais para o nosso organismo. A gente já vai ver na sequência aí por quê, né? Então, quais são as funções dos carboidratos? Eles apresentam como principal função a função energética. Então, é graças a ele aí que a gente tem energia. A gente tem energia para brincar, para correr. Vocês já são adolescentes, não brincam mais, né? Mas de vez em quando precisa aí de energia para fazer as atividades diárias, né? Diz lá, então, entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células, estando eles relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. Então, gente, faltou carboidrato no organismo, vai causar problemas aí nas funções do nosso organismo. Que além de garantir aí a nossa energia, ele também faz parte da estrutura dos ácidos nucleicos, né? O que é ácido nucleico? Está lá no núcleo da célula, onde é composto aí o nosso DNA. Classificação dos carboidratos. Então, coloquei esse mapa conceitual aí, que é bem legal, né? Esse material que eu tô falando agora, eu vou deixar disponível também para vocês.
E ele é formado por monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, né? Os carboidratos. Então, gente, os monossacarídeos são o quê? São pentoses e hexóxis. Então, vocês sabem, já viram isso aí em química também, né? Então, as pentoses aí é ribose e a desoxirribose, né? E a hexose são frutose, galactose e glicose. Que aí são fontes de energia para o metabolismo celular, a glicose, né? Então, tudo isso aí a gente processa no nosso organismo. Então, os monossacarídeos são esses. Os disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos. São moléculas maiores, né? Os monossacarídeos são menores. Então, quais são aí? São a sacarose, que vai ser glicose mais frutose. A lactose, que é glicose mais galactose. A maltose, que é glicose mais glicose. E os polissacarídeos, formados por diversos monossacarídeos. Então, quais são aí? Eles têm funções estrutural e energética. A estrutural é a celulose, que forma aí a parede celular vegetal. A quitina, que forma o exoesqueleto de artrópodes. O que é o exoesqueleto de artrópodes, gente? Então, vocês podem observar aqui um besourinho, né? Ele não tem esqueleto interno. O besouro tem um exoesqueleto, que é formado aí por quitina. A quitina também a gente encontra nos fungos, né? Os fungos também têm revestimento de quitina. E também tem os polissacarídeos são energéticos, como o amido, que é a reserva energética e vegetal, e o glicogênio, que é a reserva energética animal e de fungos. Beleza, gente? Então, tá aí as reservas energéticas, tá aí a classificação dos carboidratos para vocês relembrarem. Gente, também coloquei aqui rapidinho só pra gente relembrar aí o que são lipídios, né? Que são nada além do que gorduras, estão presentes aí também em alguns alimentos. Então, aí tem alguns tipos de lipídios, que tem os carotenoides, né? Que são lipídios aí amarelos e vermelhos, produzidos aí por plantas. O beta-caroteno, né? Que tem o retinol, que é a vitamina A, e ela é boa para visão. Falta dela vai causar aí problemas. Tem os lipídios que são derivados aí do colesterol. Então, nas membranas celulares dos animais, né? Então, tem o HDL e o LDH, que são aí os tipos de colesterol. O HDL é o colesterol bom, LDH é o ruim, né? Estão presentes aí também esses lipídios na testosterona, no estrogênio, progesterona, cortisol e aldosterona, que são hormônios, né? Então, a gente sabe aí que os lipídios são importantes também para o nosso organismo, né? Então, o que eles são aí? São moléculas orgânicas insolúveis em águas, mais solúveis em solventes orgânicos, como o álcool, benzeno, clorofórmio, né? E o éter. Gente, eles são importantes para quê? Também são reservas energéticas dos seres vivos, né? A gente tem também um outro tipo, que é os cerídeos, né? A gente encontra ali na produção de cera para abelha, né? A abelha produz cera aí para fazer a colmeia dela, né? Para impermeabilizar lá a sua colmeia. Tá, gente, então, ela faz voltando aqui na abelha, né? Ela faz o favo de mel, tá? Era essa a palavra que eu não lembrava, para ajudar lá na produção de mel, né? Ela coloca dentro dos favos o melzinho. E qual que é o tipo de glicerídeos, né? Então, a gente tem alguns tipos de glicerídeos, que é o poli, que é insaturado, né?
E aí a gente tem mostrando ali a cadeia de dois poli insaturado e um saturado, que seria os líquidos, né? O insaturado e os saturados são os no estado sólido aí, que são reserva energética. E também os lipídios fazem parte lá da estrutura da membrana plasmática, né? Então, os fosfolipídios, e voltando no desenho aqui, eles têm aí a função de manter a membrana celular semipermeável, né? Eles não deixam entrar algumas substâncias e outras não deixam sair, né? Ele faz uma seleção do que pode entrar e do que pode sair. É graças ao fosfolipídio, né? Que é composto aí de lipídios principalmente. Vamos para o próximo. E as proteínas também tem aí esse mapa conceitual aí, onde a gente sabe que as proteínas aí são construtoras dos seres vivos. Então, a gente necessita de proteínas. A gente também tem que lembrar um pouco lá da síntese proteica, mas isso a gente viu melhor quando a gente falou em núcleo celular, né? A síntese de proteínas. Mas elas são compostas aí pela junção de aminoácidos. Então, vamos lembrar, proteínas é a junção de aminoácidos. A gente tem no nosso organismo 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então, tem os naturais, né? E tem os essenciais. E tem também uns que é chamado de aminoácido semi-essencial. São produzidos em quantidade insuficiente. E como que a gente faz para obter os aminoácidos que a gente não produz no nosso corpo? É comendo, é na alimentação, né? Também vocês têm que lembrar lá sobre a desnaturação. O que é desnaturação? É o rompimento da estrutura aí das proteínas, né? Que provoca aí a perda da sua função. Gente, a proteína também tem função estrutural, de transporte de gases, proteção, contrátil, regulatória e catalisadora. Então, a gente tem todas essas funções aí atribuídas à proteína. E vamos lembrar da estrutura da proteína. Como que ela é? Ela começa lá como secundária, né? Como primária. E aí depois ela se torna secundária, terciária e quaternária. Esse é referente à estrutura mesmo da proteína, né? Como que ela se inicia? Ela inicia na sequência lá de aminoácidos que formam a estrutura primária. A estrutura secundária é como se ela começasse a se enrolar, formando uma hélice, né? Na terciária é a junção de algumas hélices dessa um pouquinho mais contorcida, como vocês podem ver no desenho. E a quaternária é uma estrutura aí tridimensional, né? Que vai ter várias cadeias aí de aminoácidos unidas. Agora vamos falar um pouco sobre a descoberta das células. Então, as células foram aí descobertas pelo biólogo Robert Hooke em 1665. Então, ele observou um corte de cortiça, né? O que é uma cortiça, gente? É se a gente pegar uma rolha, sabe? Essas rolhas aqui que tampam um vinho, a garrafa de vinho. Então, ele é feito, esse material da rolha é feito de cortiça. Então, foi isso que ele cortou com um bisturi bem fininho e colocou nesse microscópio mais primitivo que existia, né? E ele conseguiu observar pequenos buraquinhos, né? E esses buraquinhos ele chamou de cela, né? Cela, que quer dizer pequenas estruturas vazias, né? Estavam vazias porque são células mortas, né? Daí surgiu o nome células. Mas é óbvio que essa descoberta só pôde dar início graças ao surgimento do microscópio, né? Então aí tem uma tese de quem foi que
que fez o primeiro microscópio, né? Então, provavelmente ele foi feito por esses dois aí, o Zacarias e o seu pai, né, Hans Janssen. Nessa época, o aparelho não apresentava nenhuma relevância para a ciência, sendo utilizado como uma espécie de brinquedo que possibilitava a observação de objetos de pequenas dimensões. Então, o microscópio foi só se aprimorando, né? Quando o vendedor lá de tecidos, Anthony van Leeuwenhoek, né? Ele foi um pesquisador, ele observou várias coisas no microscópio, mas antes de ser observador, ele era um vendedor de tecidos. Então, ele aprimorou esses microscópios para poder olhar os tecidos deles com mais detalhe, né? A olhar os tecidos para ver se tinha algum defeito e tal. E claro, ele usava também para descobertas, colocando vários tipos de materiais e observando nessas lentes aí que ele aprimorou. Né? O microscópio primitivo a gente já viu uma foto, já mostrei para vocês outras vezes, né? Como foi o primeiro microscópio, que não era igual a esse que a gente conhece, que a gente sempre vê nas fotos, né? Depois disso, gente, só foi se aprimorando a ciência, né? Então, depois que Robert Hooke descobriu aí as células, tudo foi se aprimorando e foi desenvolvida aí a teoria celular. Que diz o quê? A teoria celular foi elaborada, né, entre aí os pesquisadores, esse Matthias Schleiden e o Theodor Schwann. Então, eles chegaram à conclusão ali que todo organismo vivo possui células. Então, gente, só relembrando aí, lembra o que a gente falou? O que o vírus é? O vírus não é considerado um ser vivo até hoje, né? Ele não tem células, que é a estrutura básica do ser vivo. É possuir células, beleza? Vamos lembrar disso. Então, gente, a teoria celular trata disso. Tem um texto aqui, se você vou deixar esse material depois quiserem dar uma lidinha, né? Mas se refere a isso que eu falei para vocês, tá? As células e suas organelas. Então, agora a gente vai ver as organelas celulares e as suas funções. Aí, no final do vídeo a gente vai ver a imagem dessas organelas, né? Então, o citosol, ou hialoplasma, né? Ele também é conhecido porque armazena substâncias que são usadas nas células. Ele é o líquido gelatinoso que pode possuir consistência mais fluida ou viscosa, além de ser rico em água, proteínas dissolvidas, eletrólitos, glicose, compostos lipídicos e substâncias que irão comportar as organelas celulares e o citoesqueleto. Então, o que é o citosol, gente? É uma espécie de uma gelatina aí que está dentro da célula. Então, é dentro desse citosol aí que tá várias organelas, né? Comporta também o citoesqueleto, né? O que é o citoesqueleto? A gente vai ver, acho que aqui na frente. O citoesqueleto não fala bem, mas é o nome é a estrutura da célula, né? O citoesqueleto seria toda a estrutura da célula. Então, tem o retículo endoplasmático rugoso. Ele pode ser abreviado aí pelo RER, né? Ele recebe esse nome devido à sua estrutura rugosa e à presença de vários granúloos, que são os ribossomos. Ribossomos, a gente sabe que ele é importante lá na síntese proteica, né? Que ele faz a leitura lá do RNA. Que a gente vai ver quando a gente relembrar lá sobre o núcleo. Mas nesse conteúdo que a gente está revisando, não vamos falar sobre síntese proteica, né? Vamos falar mais sobre somente a função das estruturas das organelas celulares, né? Então, voltando aqui, o retículo endoplasmático rugoso,
Ele tem um formato um pouco achatado também, né? E a sua função é fazer a sintetização de proteínas e transportá-las para outros locais fora da célula. Já os ribossomos irão sintetizar as proteínas que serão utilizadas no interior da célula. Então, a função do retículo endoplasmático aí seria armazenar esses ribossomos que fazem essa leitura, né? E vão sintetizar proteínas, vão produzir proteínas que serão levadas aí para fora da célula. E também tem o retículo endoplasmático liso. Então, esse tem a função do que? De sintetizar lipídios, a exemplo dos fosfolipídios, óleos e esteroides, incluindo hormônios sexuais, estrogênio e testosterona, promovendo a desintoxicação da célula. Além disso, ele desempenha outra função importante, que é do metabolismo celular e a quebra do álcool presente no corpo de quem ingere bebida alcoólica. Então, é o retículo endoplasmático que vai fazer aí, vai sintetizar lipídios, vai produzir lipídios que serão usados aí pela célula, né? Alguns hormônios, hormônios sexuais, né? Que é o estrogênio e a testosterona. E também vai desintoxicar a célula. Então, quando se toma bebidas alcoólicas aí, é o retículo endoplasmático que faz essa desintoxicação do organismo. Complexo de Golgi. O que ele faz? Então, ele armazena, modifica e exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. Então, as proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e vão ser armazenadas lá no complexo de Golgi, né? Ele realiza a função de sintetizar carboidratos do tipo polissacarídeos. Essas proteínas sofrem a reação da adição de açúcar, glicosiladas, né, no retículo endoplasmático e no Golgi, no complexo de Golgi, né? É assim que o processo se completa. Caso contrário, as proteínas podem se tornar inativas. Além disso, são responsáveis por produzir acrossomo, que é a parte da cabeça do espermatozoide, esse acrossomo. Então, gente, tem o complexo de Golgi, também trabalha aí dentro da célula. E os lisossomos são organismos... só um pouquinho. Os lisossomos são organelas celulares que contêm substância digestiva formadas no retículo endoplasmático rugoso e amadurecidas pelo complexo golginiense. Complexo de Golgi, né? Assim, sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Então tá aí, gente, a função dos lisossomos. Tem também os perisossomos, que são organelas celulares que produzem enzimas digestivas que são responsáveis pela catalisação do peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada. Isso porque a água oxigenada é uma substância tóxica para a célula e sua produção em excesso é prejudicial à saúde. Por isso, os peroxissomos produzem uma enzima chamada de catálise, capaz de produzir essa substância. Então, tá aí a importância dos perisossomos. E as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias aí possuem seu próprio DNA, se reproduzem sozinhas e o próprio ribossomo estão envolvidas por uma membrana dupla, interna e externa, chamada de cristais mitocondriais. Elas realizam a respiração celular e produzem grande parte da energia de ATP, essenciais para manter o funcionamento da célula. Então, gente, vocês viram como a mitocôndria é importante, né? Elas produzem ATP, que mantém aí
o funcionamento da célula, né? E o núcleo. Então, o núcleo é a maior organela existente na célula eucarionte. Então, o núcleo celular está presente na célula eucarionte. Lembram, né? Eu não coloquei aqui para vocês na aula, mas tem diferença de uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Uma célula primitiva é chamada procarionte e ela não tem núcleo. Então, a parte maior de uma organela eucarionte é o núcleo. E ele vai ser o quê? Responsável por armazenar material genético, DNA do ser vivo e comandar tudo o que acontece dentro da célula. Então, ele é bem importante. Dentro dele está o nosso DNA, nosso material genético, as informações que vão dizer como nós vamos ser externamente e internamente, né? Como vai ser nossa aparência, como que vai ser o nosso organismo. E os centríolos aí que vão participar do processo de divisão celular, na mitose e na meiose, né? Para que ocorra aí essa divisão celular, os centríolos são importantes, né? Eles formam microtúbulos que ajudam aí os cromossomos a se separarem. Estão presentes também em cílios e flagelos, auxiliando aí a locomoção de algumas células bacterianas, por exemplo, né? Tem presente só na célula vegetal, vacúolos, que a principal função deles, bom, tem na célula animal, né? Só voltando aqui, na célula animal também tem vacuolo, chamado vacuola, né? Em alguns. Então, esses vacuolos da célula animal são bem menores, né? E na célula vegetal, eles têm maior proporção. Porque eles têm que garantir a reserva de substâncias como a seiva, que atua no mecanismo de pressão osmótica, conhecido como tugor. Assim, o tugor regula a entrada de água e a rigidez dos tecidos vegetais, permitindo que a planta fique mais ereta. Então, gente, os vacúolos servem como reserva de água para manter a planta sempre bonitinha lá, né? Quando falta água, vocês já viram que a planta acontece o quê? Ela murcha, porque as células dela não têm bastante reserva de água, tá faltando água. É o que acontece quando a planta tá murchinha. E também presentes daí só nas células vegetais são os plastos, né? Eles são bem importantes porque eles possuem na sua estrutura os cloroplastos, que é a clorofila, que realiza a fotossíntese. A forma e o tamanho eles variam, de acordo com o tipo de célula e o organismo que se encontram. Então, aqui está um desenho de uma célula animal, uma célula vegetal. Então, todos esses que estão ligando uma a outra são o que eles têm em comum, né? Qual a diferença? Os tipos de vacuolo, né? Os centríolos, que não tem na célula vegetal, mas o resto tudo tem na célula vegetal, né? Então, a célula tem cloroplasto, a célula vegetal, e tem parede celular, o que não tem na célula animal. Então, mas o resto tudo tem membrana plasmática, complexo de Golgi, ribossomo, citoplasma, mitocôndria. Então, eu falei que na célula vegetal tinha chamado vacúola porque eu li aqui, né? Mas está escrito em espanhol. Porque são vacúolos também, né? Mas é diferente ali do vacúolo da célula vegetal. Então, gente, o citoesqueleto, que é essa gelatininha. Então, tem tudo aqui no desenho. Vocês observem bem esse desenho para depois a gente poder fazer a recuperação. Então, gente, ó, próxima semana a gente vai finalizar esse conteúdo, que falta ainda alguma coisa pra gente ver, e vai ter prova de recuperação do primeiro semestre.
A atividade de hoje é só deixar um comentário aqui no YouTube, né, sobre a aula, e a gente se fala na próxima semana. Dúvidas, a professora responde no WhatsApp. Pode mandar. Vocês sabem que eu tô aqui. E vamos tirar dúvidas aí antes da prova de recuperação. Beleza? Até mais, pessoal.